Aham. Mas essa é definição de derivada. Isso, é a definição de derivada. Você tem que colocar na definição. Isso, tem que colocar na definição. Tem que... Deixa-me explicar. Deixa eu escrever a questão primeiro. Então, dois limites que a gente quer calcular. O primeiro é g de 20 mais 2h menos g de 20 mais h. Então, é g de 20 mais 2h menos g de 20 mais h sobre h. E quando h... É quando h tende a zero. Tende a zero. Quando temos uma questão dessa forma, é parecido da definição de derivada, mas não é exatamente definição da derivada. Mas aqui eu tenho 20 mais 2h e aqui eu tenho 20 mais h. Mas como é definição de g' de 20? A gente sabe que g' de 20 é limite. Pode escrever desse jeito. G de 20 mais h menos g de 20 sobre h, quando h tende a zero. Pode ser escrito dessa forma. Mas aqui, dessa forma, eu tenho g de 20 mais h. Aqui na questão também tenho g de 20 mais h. Mas tenho também g de 20 mais 2h também. Então, tem que escrever uma expressão para esse g de 20 mais 2h também. Então, posso escrever dessa forma também. G' de 20 é igual limite h tende a zero. E agora, eu quero escrever uma expressão que teve g de 20 mais 2h. Porque o enunciado da questão tem esse. Tem g de 20 mais 2h. E agora, esse menos g de 20 sobre 2h. Esse h, ou 2h aqui, são uma variável que tende a zero sempre. Pode mostrar, pode denotar com qualquer letra. Pode denotar com delta, h, 2h, 3h, pode ser qualquer coisa. Mas, quando aqui eu coloco h, aqui, denominador também deve ser igual. Quando aqui eu coloco 2h, aqui deve ser 2h também. Então, esses dois são sempre iguais. A definição é isso. Limite quando delta tende a zero, f de x mais delta, menos f de x sobre delta. Mas esse delta aqui pode substituir com qualquer coisa, só que esses dois devem ser iguais. E por isso, aqui, na primeira definição, eu coloquei h, então o denominador também é h. E na segunda definição, como aqui eu coloquei 2h, então o denominador deve ser 2h. E até agora, eu não fiz nada, só que escrever a definição da derivada. Eu escrevi definição da derivada em duas formas. S e S. E agora, aqui na questão, eu tenho g de 20 mais 2h.
Então, aqui eu vou encontrar G de 20 mais H. Então, dessa forma, G de 20 mais H é igual a H vezes G' de 20 mais G de 20. Isso tudo quando H tende a zero. H tende a zero. E deste primeiro, eu posso concluir que é G de 20 mais 2H é igual a 2H vezes G' de 20 mais G de 20. Isso também quando H tende a zero. E agora, vou substituir esses dois, G de 20 mais H e G de 20 mais 2H, no enunciado. O enunciado é esse aqui. Então, vamos substituir esses dois no enunciado. Substituir no enunciado. Enunciado é limite. Então, uma fração. Aqui é G de 20 mais 2H menos G de 20 mais H sobre H quando H tende a zero. E esse que eu repeti. Agora, vou colocar G de 20 mais H é H vezes G' 20 mais G de 20. Então, esse é igual limite. Aqui é o segundo. O segundo é G de 20 mais 2H. G de 20 mais 2H é 2HG' mais G de 20. E o segundo é HG', então é menos HG' menos G de 20. Tudo isso sobre H. Quando H tende a zero. Isso igual limite H tende a zero. E aqui, ó, G de 20 menos G de 20 dá zero. 2HG' menos HG'. Então, 2H menos H é 1H. Então, 1HG' de 20 sobre H. É igual, podemos cancelar o H. Então, a resposta é G' de 20. Então, questão... deixa eu voltar. Então, primeira resposta é G' de 20. Então, aqueles lugares tem que colocar 1 vezes G' de 20. Certo? Certo. Agora ficou bem mais entendido. Tá bom. E agora o segundo. O segundo é G2x menos G40. O segundo é G2x menos G40 sobre
x menos 20. Quando x tende a 20. Então, aqui, podemos colocar, por exemplo, delta igual a x menos 20. Eu faço isso porque estou comparando essa fração com definição de derivada. Aqui está escrito, aqui, ó. Aqui, definição da derivada é aqui. Fx mais delta menos fx sobre delta. Então, eu coloquei o denominador igual a delta para encontrar uma expressão de definição da derivada. Então, se colocar delta igual a x menos 20, daqui podemos obter x igual delta mais 20. Agora vamos substituir aqui nessa fração. Então, limite. Quando x tende a 20, delta tende a 0. Sim. Então, delta tende a 0. Tem no g de 2x. Então, g de 2x é g de 40 mais 2 delta. É só substituir. Eu estou substituindo x menos 20 por delta. Então, aqui 2x é 2 vezes delta mais 40, menos g de 40 sobre delta. Agora, comparar essa operação com definição de derivada, comparar essa operação com a definição de derivada. Na definição da derivada, aqui, uma coisa que está somado com x é delta, e aqui, denominador também é delta, mas aqui a diferença é essa. Aqui é 40 mais 2 delta, aqui é 2 delta, mas denominador é delta. Então, para poder igualar como definição, tem que colocar 1, 2 aqui. Mas eu não consigo, não posso colocar 1, 2 aqui sem fazer nada com fração. Se colocar 1, 2 aqui, tenho que colocar 1, 2 no numerador também, para que a fração não muda. Então eu posso multiplicar numerador e denominador por 2. Então, vou colocar 1, 2 aqui e 1, 2 aqui. Porque eu quero uma fração igual da definição de derivada. Então, agora, eu posso levar esse 2 fora do limite, porque 2 é constante. Então, eu posso escrever esse como 2 limite. E vou escrever o resto, sem fazer nada. 40 mais 2 delta, menos g de 40, sobre 2 delta. Quando delta tende a 0. Agora, essa frase aqui, é exatamente a definição de derivada, que é g' de 40. Então, essa é igual a 2 g' de 40. Então, a resposta da segunda parte é 2 vezes g' de 40. Perfeito. Eu só acertei 3 questões nessas atividades assíncronas, mas não foi nem culpa porque eu não sabia resolver as questões. Eu errei muita bobeira, professora. Sem problema. Coisa primária, assim, eu fiquei alegre, porque eu estava começando a ficar preocupada.
Falei, meu Deus. E essa semana foi muito tensa para mim. A minha avó faleceu, né? Aí a gente teve que agitar isso tudo. Então, quando eu fui fazer atividade assíncrona, foi nessa energia. Aí desandou tudo. Sinto muito. É difícil, mas é vida. Não, mas a gente já estava esperando já, tadinha. Mas ela agora tá bem. Tá. Tá? Aí, então a 1 não precisa, a 3 foi... Eu não errei em derivada, eu errei numa bobeira tão grande. Aham. Eu errei no final só, porque eu escrevi um número errado na hora de correr, eu não percebi. Mas eu tinha feito a questão toda certa. A 4 eu acertei toda. A 5 eu acertei toda também. Uhum. A A e a B eu acertei, tá certo. A número 6, eu também só errei numa bobeira, mas eu tinha feito a derivada toda certa. Bom, número 7. A número 7 foi uma questão que eu vi a solução depois, né? Mas eu entendi a solução toda, mas eu não sei se eu ia ter essa sacada se isso fosse a questão da prova. Então, os problemas estão me preocupando nesse sentido. Por quê? Na questão anterior, na 6, deixa eu ver aqui se era 6 mesmo. Eu notei uma coisa nessas duas questões. Em uma foi calculado só o ponto crítico. Na outra foi calculado na solução o ponto crítico e o ponto de inflexão. Só que para mim as duas seria apenas ponto crítico. Aí eu queria saber qual é essa diferença que eu não percebi entre a questão 7 e a questão 8. Mas questão 7 não é pontos críticos e pontos de inflexão. Questão 7 é uma optimização, não é isso? A rigidez de uma viga, você está falando sobre... Esse. Então, foi feito usando a ideia de pontos críticos. Exatamente é isso, porque, na verdade, nessa questão, a gente quer encontrar o máximo, é o valor máximo. Então, Sim. para encontrar o valor máximo, a gente encontra pontos críticos. Mas ponto de inflexão nem é máximo nem mínimo. Então, nos problemas que temos encontrar mínimo ou máximo, é sempre encontrar ponto crítico, porque ponto crítico nesses questões são ou máximo local ou mínimo local, ou global. São máximos ou mínimos. Mas ponto de inflexão não tem nada a ver com esse tipo de questão. Pois é, aí na 8, ele faz o questionamento, eu vou aguardar a senhora abrir a 8, dar uma lida. Uhum. Deixa eu ver. Uhum. Aí, nesse caso, foi feito ponto crítico, mas também foi feito de inflexão. Eu não entendi por que foi feito de inflexão. O máximo e o mínimo já não bastaria. Mas questão 8 é uma questão de conceitual, né? Tá. É definição, ou, deixa eu ver. Por exemplo, tem uma função e elevada a menos ax quadrado, que a é uma constante. Se a positivo, temos que x0 igual a 0, né? Nessa questão, é encontrar pontos críticos e pontos máximo e mínimo local da função h. Mas, bueno, x igual a 0 é um ponto onde não ocorre, né? Eu acho que essa questão é mais análise dessa função, análise do gráfico. E saber que esse gráfico tem ponto de inflexão? Não tem. Por exemplo, tem assintotas. É analisa dessa função mesmo. Entendi. Aí realmente tem que calcular tudo, não tem jeito. É.
Porque as opções são assim. A primeira opção, porque cada opção tem tá escrito uma coisa, né? Por exemplo, Isso. aqui tem ainda H não tem ponto de inflexão, por exemplo. É uma opção, mas tem outras opções que eu não estou vendo agora. Mas essa questão é analisa da função, analisa do gráfico, para saber que tem ponto de inflexão ou não, tem ponto de máximo ou mínimo global ou local ou não, tem assintotas, tem analisa de gráfico, mas questão 7 é bem diferente. Para mim, questão 7 é uma aplicação de derivada que é encontrar máximo de uma função. Ótimo, entendi. Nesse parte que diz que é a largura mais rígida significa que está procurando um máximo. Sim. Nessa questão é uma questão de otimização, mas questão 8 é a análise da função, análise do gráfico da função. Entendi. Nesse tipo de questão, eu acho, mas eu não sei, é bom ou não, mas é bom sempre, na hora de treinar, é bom sempre fazer o gráfico pelo um aplicativo para ver esses fatos que está escrito. Porque a gente pode encontrar esses fatos pelo análise do fórmula da função, pelo fazer calculação, encontrar derivada. Mas é sempre bom para testar, é sempre bom ter o gráfico da função. Sim. O gráfico da função, na verdade, eu tenho esses aplicativos todos que calculam derivada, eu sempre uso para conferir, realmente. É. Mas eu tento sempre fazer tudo exatamente porque eu penso se a prova fosse presencial, eu não ia ter aplicativos, né, para me ajudar. Então, eu preciso entender realmente o que está sendo feito. Mas é bom, por exemplo, se você eu recomendo que primeiro você faz as contas e você encontra as respostas. E para conferir as respostas que são certas ou não, é bom olhar o gráfico para entender que qual parte você tem erro. Entendi. Agora, nossa, teve uma questão que eu falei assim, gente, eu devo ser muito burra, que é a questão 9. Eu errei ela toda. Eu falei, gente, acho que eu não entendi direito esse negócio de máximo e mínimo local, não é possível. Parecia uma questão tão fácil e eu... Questão 9. Tem seja... gráfico de função G. Tem um gráfico, tem um gráfico. Uhum. Mas é gráfico da função G, mas enunciado de questão é sobre a função H. Isso. E agora, sabendo que a função G é derivável em R, então temos muita informação sobre a função G, que é no gráfico. Temos que a função H tem agora. Por exemplo, a primeira questão é função H tem pontos mínimos locais e pontos máximos locais. Então, a gente tem que procurar mínimos e máximos locais da função H. Para encontrar mínimos ou máximos de uma função, tem que encontrar pontos críticos. E para encontrar pontos críticos, a gente deriva. Então deixa eu calcular a derivada da H. Isso, essa daí é bom fazer toda porque eu fiquei muito enrolada. Agora, o que é derivada de H? Derivada de H é igual H é igual a G menos ln dg. Então, derivada de H é igual G' menos G' sobre G. Isso só derivar. Porque já temos que H de x é igual G menos ln dg.
Então, para encontrar pontos críticos da H, a gente deriva. Então, H' é igual G' de X menos, e derivada de ln é G' sobre G. Isso que eu encontrei. S igual G de X, G' de X, vezes G, eu estou escrito de forma de uma fração. Menos G' de X. Que é igual, eu posso faturar G' de X, então eu vou escrever G' de X vezes G de X menos 1 sobre G. E agora, quando a gente tem derivada de uma função, para encontrar pontos críticos são pontos que a derivada não existe ou é igual a zero. Então, podemos colocar S igual a zero quando H' de X igual a zero. Então, isso é equivalente de G' igual a zero, ou quando uma fração é igual a zero, então numerador igual a zero. Então, numerador igual a zero é produto de duas coisas. Ou o primeiro igual a zero, ou o segundo igual a zero. Então, ou G' é igual a zero, ou G igual a 1. Ok. E quando G de X igual a zero, essa fração não está definida. Então, quando G igual a zero, H' não existe. Derivada não existe. Então, a gente tem que encontrar os pontos que satisfazem essas condições. O ponto que G' é igual a zero, o ponto que G é igual a 1, ou G igual a zero. Então, no caso do G igual a zero, ele nem faz parte do domínio, né? Ou eu estou errada? G igual Porque a zero. a gente tem ln de G de X. O ln aí, o G de X não pode ser zero. Então, sim. Então, aqui é bom encontrar primeiro o domínio da H. Domínio da H é todo X que é G de X maior do que zero, porque ln de G, então G não pode ser nem negativo nem zero. Então, G de X deve ser maior do que zero. Agora, eu tenho informação sobre a função G no gráfico. Vamos olhar o gráfico, vamos ver como é a função G. No gráfico, todo gráfico é em cima do eixo do X. Isso significa que G é sempre positivo. Sim. E nunca vai zerar. Nunca vai contatar com Eixo X. não está no eixo do X, é bem em cima do eixo do X. Na verdade, G de X é maior ou igual a meia sempre. Então domínio da função é E, porque G de X é maior ou igual a zero. Então, S é exatamente igual a E. Domínio não tem nenhuma restrição. E G de X é sempre positivo, então S é igual a E. Agora, eu vou colocar toda a informação numa tabela. Precisamos encontrar pontos que G' é igual a zero, pontos que G é igual a 1 e pontos que G é igual a zero. G é igual a zero não temos, porque
g de x nunca vai zerar. Então, não existe nenhum x satisfaz nessa igualdade. Isso não existe. Então, só esses dois. Pontos que g' é igual a 0 e pontos que g é igual a 1. Primeiro, vamos encontrar o ponto que g é igual a 1. O ponto que g é igual a 1, aqui são esses pontos. Ponto de menos 1,5, ponto menos 0,5, ponto 0,5 e 1,1, 1,5. Esses quatro pontos que g de x é igual a 1. Então, vou colocar esses quatro pontos na tabela. Então, nesse ponto, menos 1,5, meia. Menos meio, isso. Mais meio. Mais meio. E mais 1,5. Mais 1,5. Em todos esses pontos, g' de x é 0. Aqui é 0. Aqui também é 0. Aqui também é 0. Aqui também é 0. Agora, os pontos que g de x igual a 1. Quais pontos são que g de x igual a 1? Ah, desculpa, esse é g de x igual a 1. Ah, tá, não é que eu estava aqui, meu Deus, será que ela substituiu? Não, escrevi errada. Esse é os pontos que g é igual a 1. Então, aqui é g e aqui é todo 1. Então, aqui é 1, 1, 1, 1. E agora, os pontos que g' é igual a 0. G' é igual a 0 significa que coeficiente angular da reta tangente no gráfico G, nesses pontos, é horizontal. O coeficiente angular é 0, então significa que a reta é horizontal. Sim. A reta horizontal No menos 1,5. É nos pontos de máximo local ou mínimo local. Naqueles pontos de máximo local ou mínimo local, sempre temos derivada igual a 0. Então, é menos 1, 0 e 1. Isso. Então, esses três pontos. Então, aqui é menos 1, 0 e 1. Nesses três pontos, g' é 0. Então, aqui é 0, aqui é 0, aqui também é 0. Agora, então, eu tenho que encontrar o sinal desses intervalos. Eu estou procurando pontos máximo e mínimos da função h. Para encontrar pontos mínimo e máximo da função h, a gente fez uma tabela com os pontos que são candidatos. Todos esses pontos que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente encontrou 7 pontos críticos. Eles são pontos críticos. Mas para saber que esses pontos críticos são máximo ou mínimo, para classificar eles, a gente precisa saber o sinal desses intervalos. Desses intervalos, a gente tem que determinar o sinal da função da derivada de h. Então, primeira derivada da h é essa fração. Eu preciso saber sinal dessa fração. Então, vamos continuar essa tabela. Eu quero saber sinal dessa fração. E essa fração tem função de g', tem g menos 1 e tem g também. Então, eu preciso sinal de g, sinal de g' e sinal de g menos 1. Aqui vou colocar g menos 1.
Agora, sinal de G. G de x é sempre positivo. A gente viu que G de x é sempre maior que 0,5. Então, G de x é sempre positivo. Eu posso colocar positivo para toda linha aqui. G'. Sinal de G' depende de decrescente ou crescente da função G. Então, vamos ver isso no gráfico. Quando a função é decrescente, sinal de derivada é negativo. Quando é crescente, é positivo. Então, aqui, menos 1, até menos 1, a gente está vendo que G é decrescente, então o sinal é negativo. Entre menos 1 e 0 é positivo, 0 e 1 negativo, 1 e 2 positivo. Então, a mudança é no menos 1, 0 e 1. E é negativo, positivo, positivo, negativo. Então, aqui é negativo, positivo, negativo e positivo. Então, esse é o sinal de G, segundo é o sinal de G', e agora sinal de G menos 1. Sinal, deixa eu colocar, por exemplo, G menos 1 igual F. Quando G é maior de 1, é positivo, quando menor de 1 é negativo. Então, vamos ver no gráfico. G igual a 1, até menos 1,5, até menos 1,5, G é maior do que 1. Então, é positivo. Então, esse aqui, até menos 1,5 é positivo. Até menos, no intervalo de menos 1,5 e menos 1, aqui, menos 1,5 até menos 1. G é menor do que 1. Então, este é negativo até menos meio. Então, até menos meio é negativo. Bem menor. Então, aqui, esses dois intervalos é negativo. Depois fica positivo até 0,5. 0,5. Fica positivo. Vale. E depois, a partir de meia, fica até 1,5 negativo. Maior do que meio. Entendi. Agora, a galinha que a gente encontrou é separação. Sim. O sinal de separação depende do sinal de numerador e denominador. Sim. São três itens que estão aqui. Que temos aqui? G', G-1 e G. Sim. O sinal de a galinha, que vou escrever aqui na última linha, que depende do sinal de S. Então, quando G é positivo, G' negativo e F positivo, então é positivo vezes negativo vezes positivo, que dá negativo. Sim. Aqui é menos vezes menos, que dá positivo. Tá?
Aqui só é multiplicar. Então, aqui dá negativo. Aqui dá positivo. Aqui negativo. Aqui positivo. Aqui negativo. Aqui positivo. Então, quando a galinha é negativa, então, função decrescente. Quando positivo, crescente. Então, aqui mesmo. Aqui decresce, cresce, decresce, cresce, decresce, cresce. Então, esse ponto é mínimo. Esse é máximo. Esse é mínimo. Esse é máximo. Não, desculpa. Esse é mínimo, esse aqui é máximo. Aqui, ó. Aqui. Máximo. Aqui. E o mínimo. Então, tem 1, 2, 3, 4 mínimo, 3 máximo. 3 máximos. 4 mínimo, 3 máximo. Isso é resposta. Então, só para conferir, quando eu olho o sinal da G, eu olho diretamente no gráfico, onde é positivo, onde é negativo. Quando eu olho o sinal do G', aonde for decrescente, é porque a derivada é negativa. Uhum. E vice-versa. Isso. Deixa eu só anotar aqui, porque depois eu vou refazer. Aí o restante foi. Eu estava errando exatamente no G de X. Eu esqueci de colocar na análise. Só besteira que eu errei. E a 10, deixa eu olhar. A 10 eu não cheguei a olhar ainda hoje. Deixa eu ver aqui. Assim, a 10 era uma espécie de falso verdadeiro. É. Esse é uma questão conceitual. É sobre os conceitos. Eu errei quase tudo, só acertei a quinta afirmação. Meu Deus. Eu botei que era verdadeiro na primeira afirmação, porque eu vi aí que a derivada segunda, sendo igual a zero num ponto, é o ponto de inflexão. Então, no caso aí, ele deu como... isso não quer dizer que acontece em todos os casos, né? Seria isso. Porque ponto de inflexão. Qual é a definição do ponto de inflexão? Ponto de inflexão é um ponto que muda a cavidade de função. Então, por exemplo, a cavidade da função é para cima e depois é para baixo. Então, nesse ponto, muda a cavidade. Mas, quando f' linha igual a zero, isso não significa que não garante que no ponto C muda o sinal de f' linha. Só tem que analisar o sinal. Porque como aquele exemplo que deu no gabarito, olha, tem um exemplo no gabarito. F de x igual a x elevado a 4. E segunda derivada no ponto zero é zero. Mas segunda derivada é igual a 12x ao cubo. 12x ao quadrado. Então, 12x ao quadrado é sempre positivo. Então, a cavidade nunca muda.
ponto de inflexão depende do sinal de F linha, não depende de raiz dessa função. Depende do sinal. Então, como que aqui o sinal é sempre positivo, então não é ponto de inflexão. Então isso é fácil. Eu acabei generalizando, eu esqueci desse detalhe. A expressão verdadeira é essa mesmo. Um ponto C, onde sinal de F linha muda, é um ponto de inflexão. Mas, às vezes, acontece que no ponto zero o sinal muda, mas acontece que não muda. Então, isso não garante. Certo. Agora, a afirmação 3. Todo ponto de máximo e mínimo local de uma função acontece em pontos onde a derivada é nula. Isso também são pontos máximo e mínimo local, que a derivada é nula, e também são pontos que a derivada não existe. Então, isso não é verdadeiro, porque todos não são esses pontos. São pontos que a derivada não existe também. Então, isso também não é verdadeiro. A gabarito tem um exemplo... eu estou vendo aqui. Tem um exemplo da função, esqueci o nome, que fica entre as barras. É função módulo. Isso, função módulo. Função módulo no ponto zero não tem derivada, mas tem ponto mínimo local. Sim. Isso é um exemplo. Mostra que é fácil. Verdade, eu errei só bobeira. Não. Ok, estou anotando aqui algumas coisas. Então foi isso. A última acertei. Uhum. Então essas foram as minhas dúvidas mesmo. Foi tudo falta de atenção. Tá. Eu preciso fazer uma boa prova amanhã. Ai, se Deus quiser, eu tenho que fazer uma boa prova. Eu não posso mais pegar essa matéria. Já foi muita luta para estar fazendo ela. Eu tenho adiado. Agora, se eu adiar mais, eu paro a faculdade. Não tem mais como adiar. Sim. Professora, eu recebi uns convites de monitoria, mas eu não posso fazer, né? Porque eu ainda não fiz a matéria. Eu não terminei essa matéria. Quer fazer concurso de monitoria? Porque eu recebi em tudo quanto é lugar. Eu falei, gente, será que é para eu fazer esse negócio? Porque eu ainda estou na matéria, né? O requisito é para terminar a matéria. Eles enviam de forma geral, né? Mas tem que ver como é o edital. Eu também acredito que deve ser assim, a pessoa que é elegível tem que passar a disciplina. Mas mesmo assim, você pode perguntar a Mariana, a professora Mariana é coordenadora de monitoria também. Sim. Pode perguntar a ela. Mas não sei, eu acho que cada ano tem um concurso, pelo menos, ou cada ano, 2 vezes por ano. Então, pode perguntar a ele. É melhor perguntar a ela mesmo. Tá, quando abrir o próximo, vou ver se eu faço. Ganho um dinheirinho, né? Nesses tempos de pandemia é bom. Eu sou coordenadora de monitoria de cálculo 2 e a gente está procurando sempre os alunos, porque a gente faz uma prova, mas poucas pessoas que são candidatos. A gente sempre precisa, e por isso que sempre temos vaga sem candidato no cálculo 2. Mas no cálculo 1, que não sei, porque o cálculo 1, o coordenador do cálculo 1 é a professora Mariana. Mas é bom perguntar a ele, porque às vezes nós estamos sem aluno e temos vaga. Então, é bom perguntar. Bom saber que eu vou me aguardar no futuro, que estarei aí. Sim, tá bom. Tá bom, professora. As minhas dúvidas foram essas mesmo. Aí agora estou quase pronta. Só vou fazer um resuminho das coisas para eu não esquecer e estou pronta para amanhã. Tá. Amanhã, boa prova. Obrigada. Até a próxima. Até as próximas dúvidas.
Tá, até a próxima. Tchau. Tchau. Boa tarde. Boa tarde também.